Gente, o administrador, o contador e o economista que domina a área bancária, então qualquer um desses três profissionais, que são os profissionais que podem atuar, né, na área de perícia bancária, que domina a área bancária, pode pegar esses conhecimentos e colocar à disposição das pessoas de três formas distintas. Então, pode atuar como assistente técnico extrajudicial, que a gente também chama de ATE, né? Ou você pode trabalhar como assistente técnico judicial, ou como o perito judicial. Então, os conhecimentos que você obtém aqui dentro da comunidade, que você obtém sendo especializado em perícia bancária, você pode colocar esses conhecimentos à disposição do Poder Judiciário de três formas. Ou como assistente técnico extrajudicial, ou como assistente técnico judicial, que aqui vocês vão me ver colocando essa sigla aqui, a TJ, ou como PJ. Assistente técnico extrajudicial, assistente técnico judicial ou o perito judicial. O assistente técnico extrajudicial, vou colocar aqui cada uma delas para que você não erre essas coisas. Não dá para a gente errar essas coisas mais, tá bom? Então, o assistente técnico extrajudicial, ele atua antes de existir um processo. Ou ele pode atuar fora do processo, tá? Entenda que se você estiver atuando fora do processo judicial, você vai estar atuando como assistente técnico extrajudicial. O assistente técnico extrajudicial, ele é contratado e custeado pelas partes, pela parte que o contratou. Então, eu vou colocar assim, ó, pela parte que o contratou. Então, cada parte vai pagar o assistente técnico que ela tiver contratado. Ela vai efetivamente pagar, na verdade, a gente sabe que ela vai adiantar esse valor nos termos do artigo 84 do CPC, mas é ela que faz o desembolso ali inicial para o assistente técnico extrajudicial. E o que ele vai fazer? O assistente técnico judicial, assim, é o profissional responsável por fazer a análise de viabilidade e a emissão do parecer técnico, com vistas, né? Do parecer técnico com vistas a evitar a inépcia da inicial, contida no artigo 330, o parágrafo 2º do CPC. Então, antigamente, acontecia muito de o advogado não contratar um assistente técnico extrajudicial, porque ele falava, não, eu mesmo faço esse negócio aqui, pode ficar tranquilo, eu mesmo faço aqui de qualquer jeito, e aí depois a gente espera o perito judicial fazer o cálculo correto. Aí o CPC vem no artigo 330, parágrafo 2º, falando o seguinte, olha, nas operações que sejam... vou colocar o artigo 330 para vocês aqui. O artigo 330, ele fala o seguinte, ó, nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Então, ainda tem muito advogado que simplesmente não está olhando para isso aqui, não. E os juízes estão ali achando ótimo, né? Por quê? Simplesmente existia a obrigação. O advogado não quis cumprir com a obrigação, dá lá, manda emendar a inicial. Então, você tem que ficar atento, porque vai acontecer, e agora eu estou vendo isso acontecendo assim, com mais frequência, de o advogado, então deixa eu só chamar você aqui, ó. Vai acontecer com mais frequência nos próximos dias, né? Na verdade, da agora para frente vai acontecer com mais frequência. Às vezes o juiz tem deixado essa questão assim meio de lado, mas eu estou vendo agora muita gente tendo que emendar a petição inicial. O que é isso, emendar a petição inicial? Então, o advogado apresentou a petição inicial, ficou faltando alguma coisa que era necessário, como, por exemplo, a descrição das cláusulas que pretende controverter e o valor incontroverso do débito. E aí o juízo, ele fala para o advogado assim, ó, advogado, emenda essa petição inicial. E ele tem que emendar a petição inicial. Então, está acontecendo, ele vai ter que procurar um assistente técnico para calcular o valor incontroverso daquela dívida para que ele possa fazer a emenda à petição inicial.
Então, fica atento na hora que o advogado entrar em contato com você, porque às vezes, e da agora para frente eu acredito que mais frequente, está exatamente acontecendo essa situação. Ele deveria ter apresentado o valor em controverso no momento que ele apresentou a petição inicial, não fez isso, o juízo percebeu, aplicou o parágrafo 2º do artigo 330, mandou ele emendar a inicial sob pena de inépcia. E aí o prazo dele é bem mais curto, então fica atento a isso. Por quê? É aquela história, né? O advogado entra em contato com você para fazer um determinado serviço. Se tem muito tempo para fazer esse serviço, é um preço. Se ele está com muito apertado, porque o juiz já está mandando ele emendar a inicial, é outro preço. E aí cabe você ter esse entendimento, né? De observar, opa, já tem um processo, mas, olha só, já tem um processo protocolado, mas ainda não houve a formação do processo, porque o juiz sequer mandou intimar a outra parte. Então, você ainda vai estar atuando como assistente técnico extrajudicial. Por quê? Porque mesmo que você fale disso, já houve o protocolo do processo, mas enquanto não houver a citação válida da outra parte, ainda não se formou o triângulo processual. Consequentemente, você vai estar atuando como assistente técnico extrajudicial. Fica atento a isso. Há uma tendência de se aumentar essa quantidade de serviços, exatamente porque agora os juízes não estão deixando mais isso passar tão, assim, como acontecia antes. Olha só, doutora Cíntia, corroborando com esse mesmo entendimento. Doutora Cíntia falando aqui, ó. Aqui em Curitiba, os juízes estão pedindo a emenda na inicial. Isso está acontecendo, doutora Cíntia, não só em Curitiba, mas no país todo, tá? Os juízes não estão deixando mais passar a regra do 330 sem aplicar. Parágrafo 2º, 330. Então, o que acontece? O advogado apresentou a petição inicial sem quantificar, sem mostrar o valor em controvérsia, o juiz está mandando emendar a inicial. Aí você fala, Edilson, eu vou estar atuando como assistente técnico extrajudicial? Sim. Por quê? Porque mesmo que o processo já tenha sido protocolado, como ainda não foi mandado citar a outra parte, ainda não houve a formação do processo, consequentemente, você ainda vai estar atuando como assistente técnico extrajudicial. Obrigado, doutora Cintia. Isso está acontecendo, está aparecendo muitos casos aqui no escritório, por isso que eu trago para vocês, por isso que a gente tem aula toda semana, gente, porque não dá para você ter uma aula que foi gravada há 2 anos. E aí, o que de 2 anos para cá, o que aconteceu? Mudou tudo, cara. 2 anos para cá mudou tudo. Consequentemente, a gente tem aula toda semana para que vocês possam pegar esse conhecimento do que está acontecendo aí no dia a dia. Então, tem aparecido muitos casos aqui no escritório, o advogado fala, olha, eu estou aqui com o contrato, estou com o extrato de pagamentos e eu já protocolei a petição inicial. Aí ele falou, não, protocolou a petição inicial, o juiz mandou emendar. Opa, então agora a coisa tem que ser rápida. Se a coisa tem que ser rápida, é importante você ficar atento para você também não enrolar, tá? Não enrolar com o advogado. Eu falo, não enrola naqueles processos que tem alienação fiduciária, porque é perigoso. E nesse tipo de caso aqui também não dá para você enrolar. Fica atento. O advogado precisa de você e você não pode pisar na bola. Por quê? Porque ele vai procurar outro, tá? Fica atento a isso. Vamos lá? Então, feita essa observação inicial aqui, o assistente técnico extrajudicial, é esse o papel do assistente técnico extrajudicial. Tem um outro, esse conhecimento seu pode ser aplicado em outra área também. Você pode atuar como assistente técnico judicial. O assistente técnico judicial, ele atua no curso do processo. Então, o processo está andando e o assistente técnico judicial vai estar atuando no curso desse processo. Ele vai ser contratado e custeado pela parte interessada, assim como o assistente técnico extrajudicial, ele está ali para defender o papel dele, tá? O papel do assistente técnico judicial é defender tecnicamente a parte que o contratou. Então, o seu objetivo ali é encontrar uma solução técnica para o seu cliente, tá bom? E como que ele vai fazer esse trabalho? Ele atua elaborando os quesitos, ele atua acompanhando as diligências que serão feitas pelo perito judicial, ele acompanha o trabalho técnico do perito judicial, ele analisa as informações, isso aqui é importante, viu? As informações e documentos que serão, repassados ao perito judicial. Isso aqui, gente, é importantíssimo, tá? E às vezes o advogado esquece desse ponto, deixa eu chamar você aqui também para uma conversa. Uma das coisas que o assistente técnico judicial vai fazer é definir quais os documentos ou a parte vai apresentar para o perito judicial.
Porque ele está fazendo a gestão do risco daquele determinado processo. Como ele é um especializado no assunto, como ele conhece muito sobre aquele determinado assunto, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o documento e falar o seguinte, olha, esse documento, se apresentar, qual que é o risco desse documento ser apresentado no processo, qual que é o risco desse documento não ser apresentado no processo, e aí ele vai tomar a decisão, ele vai, junto com o advogado, né, vai tomar a decisão se determinado documento deve ou não deve ser apresentado no processo. Isso aqui é fundamental, é gestão de risco. Por quê? Porque é o perito judicial que ele vai analisar o que foi apresentado para ele. Se não foi apresentado para ele, aquela determinada resposta fica prejudicada. E, às vezes, uma resposta prejudicada, ela é melhor para a parte que está sendo acusada. Por quê? Porque, na dúvida, eu ainda tenho segundo grau para recorrer, do que simplesmente confessar uma determinada coisa dentro do processo. Então, o assistente técnico judicial, ele tem que ter essa inteligência, entendeu? Ele tem que ser o cara que, olha, ele bate o olho na documentação, fala, olha, o perito apresentou um termo de diligência solicitando tais documentos. Devo apresentar tais documentos ou não devo apresentar tais documentos? Como profissional especializado naquele assunto, ele vai lá, vai verificar se esses documentos, eles vão ser, se apresentar esses documentos é interessante ou não para a parte. E, se não for interessante para a parte, eles não vão apresentar os documentos, tá bom? Por quê? Porque ninguém é obrigado a gerar prova contra si mesmo. Então, fica atento, que isso também é uma coisa que o assistente técnico judicial faz. E, às vezes, o advogado esquece de contratar um profissional especializado para fazer isso e come bola, toma tinta por causa de bobeira, tá bom? Então, o assistente técnico judicial, ele também vai analisar essas informações e documentos que serão repassados para o perito judicial, tentando fazer a gestão do risco ali daquele determinado processo, que se deve ou se não deve ser apresentada determinada informação para o perito judicial. Ele vai elaborar a impugnação ao laudo técnico pericial, se for necessário, né? Se for necessário, ele apresenta a documentação e, às vezes, ele vai elaborar o parecer técnico divergente. Então, só se for necessário que ele apresente o parecer técnico divergente. E o mesmo conhecimento, a mesma pessoa, conhecendo do mesmo assunto, ele vai poder também atuar como perito judicial. A diferença é que o perito judicial ele também atua no curso do processo, e na hora que ele atua no curso do processo, ele pode atuar basicamente em duas fases. Ele pode atuar na fase de conhecimento, e fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Então, vamos analisar cada uma dessas duas fases. Se ele estiver atuando na fase de conhecimento, o que o perito judicial ele faz na fase de conhecimento? Ele atua gerando uma prova técnica no processo. Prova técnica no processo judicial. Entenda que essa prova é consubstanciada no laudo técnico pericial, que se concretiza a partir da resposta aos quesitos elaborados pelas partes, pelo juízo e pelo MP, se houver. Então, gente, fica atento a essa questão aqui, porque você lembra que foi o assistente técnico que elaborou os quesitos lá atrás? Falei para você o seguinte, olha, o assistente técnico é o profissional responsável por elaborar os quesitos. Ele elaborou esses quesitos, quem vai responder esses quesitos? Quem vai responder os quesitos é o perito judicial. Ele vai ser a pessoa responsável por responder esses quesitos, que serão, então os quesitos vão ser elaborados pelo assistente técnico judicial, vai ser apresentado dentro do processo e o perito vai responder a esses quesitos. Fluindo, tranquilo, fácil, simples de se entender. Beleza? Então, ele pode atuar nessa fase de conhecimento e ele também pode atuar na fase de liquidação. Essa é uma das grandes diferenças dos profissionais que atuam aqui na área de perícia bancária, que normalmente, vamos pensar, um engenheiro. O engenheiro ele vai atuar na fase de conhecimento, gerando prova. Depois, houve perdas e danos. Essas perdas e danos foram convertidas em indenização, aí vai precisar de um perito ou administrador, contador, economista, para descobrir qual o valor que é esse negócio. Então, um dos benefícios, né, dos administradores, contadores e economistas é que ele pode atuar tanto na fase de conhecimento, gerando a prova técnica, quanto na fase
de liquidação ou cumprimento de sentença. Por quê? Porque aí a prova já foi gerada, o juiz já deu uma sentença, agora precisa cumprir essa sentença. Então, ele pode atuar nessa fase também. Fase de liquidação, cumprimento de sentença. Quando ele estiver atuando na fase de liquidação ou na fase de cumprimento de sentença, ele vai estar... o objetivo aqui é encontrar um valor, né? Então, ó, na fase de conhecimento, o que o perito faz na fase de conhecimento? Vou colocar em maiúsculo aqui. Fase de conhecimento. O que ele faz na fase... Nossa senhora, ficou feio. O que ele faz na fase de conhecimento? Espera aí. Vou arrumar esse negócio aqui que ficou feio. Tá, porra. Na fase de conhecimento, ele vai atuar auxiliando o juízo, ele vai ser aquele profissional do artigo 147, vai estar gerando uma prova dentro do processo. E é importante você lembrar aqui, eu quero trazer essa discussão, a gente vai ter que avançar nessa discussão, mas em um outro momento, que é o seguinte, olha, aqui se atua como auxiliar da justiça, nos termos do artigo 149 do CPC. E esse auxiliar da justiça, o objetivo dele é criar, vou colocar assim, ó, e o objetivo é criar uma prova que auxilie o juízo no seu convencimento sobre a verdade dos fatos. E eu quero que você lembre o tempo todo que isso aqui é uma verdade processual, verdade formal, tá? Verdade formal. Edilson, como assim? É uma verdade o que conseguiu ser provado, tá dentro do processo. Ah, mas e outro cara, eu acho que na verdade aconteceu isso. Mas tinha prova ali dentro do processo? Não, não tinha. Então não tinha, não vale. Entendeu? Então toma cuidado com isso aqui, que às vezes eu vejo gente boa, sabe? Gente do coração bom que ultrapassa os limites, porque acha que está ali para fazer justiça e acha que justiça é o que ele pensa que na cabeça dele é justiça. Então a gente tem milhares de anos estudando justiça, milhares de profissionais discutindo justiça o tempo todo, aí o cara acha que justiça é o jeito que ele acha que é a justiça e acha que o processo não existe para nada, que isso tudo foi inventado é bobeira e tem que ser a justiça da cabeça dele. Toma muito cuidado com isso, tá? Então a fase de conhecimento, fase de liquidação. Vou colocar em maiúsculo, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Beleza? Estão anotando isso daí, né? Aqui, na fase de cumprimento de sentença, atua determinando o valor monetário da sentença que foi emitida pelo juízo. Então, foi o que eu falei para você antes. Diferentemente do engenheiro, que ele simplesmente, ou do médico, o médico foi lá, descobriu qual foi o limite da lesão. Ah, gerou essa determinada lesão, vai ter uma determinada indenização. Quem vai calcular? Agora vai precisar do administrador, do contador, do economista também para fazer isso daí, tá? Então, atua em determinando o valor monetário da sentença que foi emitida pelo juízo. Em tese, toda sentença deveria ser líquida, mas não é isso que acontece na realidade. Às vezes a sentença ela sai líquida. E aí precisa fazer a liquidação ou fazer o cumprimento dessa determinada sentença, tá? Nessa fase, pode ou não haver quesitos. Eu sempre falo o seguinte, olha, o normal é que não se tenha quesitos na fase de liquidação, na fase de cumprimento de sentença. Mas pode sim haver quesitos. Por quê? Porque podem haver questões que não foram decididas no processo de conhecimento. Porque a parte simplesmente não falou sobre isso lá no processo de conhecimento. E aí precluiu? Em tese, sim, mas como que vai ser cumprida essa sentença? Então, o juízo da fase de liquidação, de cumprimento, às vezes ele também tem que tomar decisões. E aí, se houver quesitos, você responde os quesitos normal, tranquilo, lindo, maravilhoso, sem problema nenhum, tá bom? Então, entenda, olha, o conhecimento que você tem pode servir para você atuar como assistente técnico extrajudicial, como assistente técnico judicial ou como perito judicial. Se você estiver atuando como assistente técnico extrajudicial, você vai atuar antes de existir um processo, você vai ser constituído pela parte que te contratou, você vai ser o responsável por fazer a análise da viabilidade e a emissão do parecer técnico com vista a evitar o artigo 330, parágrafo 2º do CPC. Se você estiver atuando como assistente técnico judicial, aqui você constrói uma estratégia, que você executa essa estratégia, você também vai ser contratado e custeado pela parte interessada, você vai defender tecnicamente essa parte que te contratou e o seu papel é elaborar os quesitos que vão ser responsáveis pelo perito, acompanhar as diligências que o perito fizer,
acompanhar o trabalho técnico do perito, analisar quais documentos devem ser apresentados para o perito judicial, para que ele faça o trabalho dele, elaborar a impugnação do laudo técnico pericial, se for necessário, e também elaborar o parecer técnico divergente, se for necessário. O perito judicial, ele atua no curso do processo, pode ser na fase de conhecimento, na fase de liquidação, na fase de conhecimento ele vai estar gerando uma prova no processo judicial, e na fase de liquidação ele vai estar determinando o valor daquele determinado processo. Tranquilo? Fácil, né? Fácil. Por que eu coloquei isso daqui? Eu coloquei isso daqui porque a gente precisava dar uma revisada, tem gente nova chegando, né? E, consequentemente, mais pessoas precisam entender, ter muito claro essa atuação do perito judicial, do assistente técnico extrajudicial e do assistente técnico judicial. Por quê? Porque tem muita gente que tem o conhecimento, não sabe divulgar, simplesmente nunca contou para os advogados que ele pode fazer esse tipo de serviço, tá bom?